Você já imaginou só por um instante você conseguir lembrar de absolutamente tudo que você já viveu? Cada conversa, cada rosto, cada som, tudo. Seja um número que alguém já te disse, um número de telefone, número de uma rua que você visitou há 15 anos atrás. Existiu um paciente, que eu vou contar a história dele hoje, que o nome dele ficou conhecido como Paciente S. Um homem que simplesmente conseguia não esquecer de nada. E o que parecia um dom, vocês vão perceber ao longo dessa história, que acabou se revelando um dos maiores paradoxos da história da mente humana. Bom, tudo isso começou lá no início do século XX, na Rússia. Um jovem chamado Solomon Chereshevsky, ele era repórter de um jornal e ele foi chamado uma certa vez no escritório do seu chefe. Bom, chegando lá, o seu chefe ele ficou surpreso porque Solomon ele nunca anotava nada, sempre nas reuniões, nunca precisava levar nada, papel, caneta, e ele lembrava de tudo que era dito, seja números, nomes, endereços, ordens complexas, tudo, nada passava despercebido para o Solomon. Bom, intrigado, o seu chefe ele mandou procurar um psicólogo famoso na época, o grande Alexander Luria, conhecido como um dos fundadores da neuropsicologia moderna, da escola russa de psicologia. E Luria, ele começou a testar Solomon e logo de cara ele já percebeu que ele tinha uma memória fora dos padrões humanos, bem diferente de tudo que ele já tinha estudado, que ele já tinha pesquisado ao longo dos seus anos de estudos com a neuropsicologia. Bom, mas antes de eu continuar, eu queria te pedir, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa seu like, deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre esse caso, se você já tinha ouvido falar sobre sinestesia. Pode deixar aqui sugestões de casos, de assuntos que você queira ver ou comentar aqui, tá? Que eu te aguardo sempre aqui com conteúdos novos envolvendo neurociência, psicologia, comportamento humano, funcionamento da mente humana, sempre temas bem interessantes, bem legais para a gente debater junto e sigamos. Entre outras coisas, o Solomon ele podia ouvir listas de palavras, números aleatórios, frases em línguas que nem falava e ele conseguia repetir tudo sem errar nada, mesmo anos depois, sim, anos, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Luria chegou a fazer teste com ele ao longo de 30 anos. E acredite, o paciente Solomon nunca esqueceu uma única palavra. Mas a parte mais curiosa, na verdade, era como ele lembrava. Bom, enquanto a maioria das pessoas usa imagens ou palavras soltas, Solomon ele usava todos os sentidos ao mesmo tempo. Então, quando alguém dizia uma palavra, ele via cores, ele ouvia sons, ele sentia cheiros e até mesmo texturas. Bom, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a palavra gato, essa palavra para ele, na mente dele, poderia vir acompanhado de uma cor cinza, de um cheiro determinado, de cheiro de pelo molhado, enfim, uma simples palavra poderia arrastar todo esse arcabouço. Era como se cada lembrança fosse uma experiência complexa multissensorial. Todos os sentidos estão envolvidos em uma única lembrança. Bom, Luria chamou isso de sinestesia. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no canal aprofundando sobre isso, aqui no perfil do Renovamente. A sinestesia seria exatamente isso, quando todos os sentidos eles se misturam e criam conexões complexas e automáticas, tudo ao mesmo tempo, tá? E é por isso que ele acabava conseguindo lembrar de tudo, porque o cérebro dele transformava cada palavra, cada número em uma cena vívida, cheia de detalhes, envolvendo cheiros, envolvendo cores, tá? Então, muito mais do que um simples dom, apesar de parecer um dom, tudo isso acabou se tornando, ao longo da vida dele, começou a se tornar um fardo, um peso realmente. Com o tempo, Solomon começou a perceber que essa memória infinita, ela estava bem longe de ser uma bênção. Ele praticamente não conseguia esquecer nada, nem o que doía nele, o que trazia angústia nele, uma briga antiga, uma emoção ruim, um som desagradável, tudo voltava com a mesma intensidade de antes o tempo inteiro. O que é fato que a gente percebe ao longo de todo esse estudo é que o Solomon ele vivia praticamente preso ao passado, Até aquelas situações simples, acabavam se tornando confusas para ele, porque ele lembrava de tantas versões de uma mesma conversa que isso já confundia ele até o ponto de ele saber qual seria a verdadeira versão,
tá? Então era como se a mente dele tivesse cheia demais para ele conseguir viver o presente. Ele estava atrelado, ancorado ao passado, tá? E isso comprometia muito a vida dele. O Lura, inclusive, ele tentou ajudá-lo usando técnicas para ele tentar apagar essas lembranças, como, por exemplo, imaginar estar escrevendo algo na areia e vendo o mar vindo e apagando tudo. E nada funcionava diante do passado tempo, tá? As tentativas eram sempre frustrantes. E aí vem aquela reflexão de que provocava os cientistas, né? Sem o esquecimento, não há memória saudável, né? O esquecimento, ele faz parte do processo de acúmulo de conhecimento. E a história do paciente Solomon, né, de alguma forma, ela mostrou como o cérebro funciona, e também que a memória infinita, ela não é um sinal de inteligência, né, mas sim um desequilíbrio entre lembrar e esquecer. Isso precisa ficar muito firme na nossa mente, porque a gente, ao entender o funcionamento do cérebro humano, a gente percebe que o cérebro precisa filtrar as informações, está sempre ali guardando o que importa e deixando embora todo o resto, tudo aquilo que já não é mais relevante. Isso permite que a gente aprenda, cresça, siga em frente e descarte aquilo que traz comprometimento para a gente. Bom, isso nos dias de hoje, esse caso faz a gente pensar muito sobre o excesso de estímulos que nós vivemos, redes sociais, excesso de notificações, informações o tempo inteiro. Talvez a nossa mente, na atualidade, talvez ela esteja ficando saturada exatamente por tentar guardar mais do que ela consegue processar, tá? E o processo de autoconhecimento, nesse sentido, é exatamente tentar aprender a deletar o que já não serve mais. A gente precisa deixar passar, sejam lembranças, culpas, pensamentos repetitivos, dores presas ao passado, tá? O luto. A gente precisa deixar isso tudo fluir, deixar passar. Então não esquece de ativar o teu sininho de notificações aí, para você não perder os próximos vídeos, que eu vou estar trazendo outros casos aqui bem interessantes e te aguardo aqui.